Doutor Herói Vicente vai vir aqui. Deixa eu chamar, doutor. Obrigado por ter vindo. Tudo bem, doutor? Como é que você tá? Belezinha? Joia. Ó, seguinte, doutor Herói Vicente, diretor jurídico do Corinthians, a gente abriu o programa falando bastante sobre essa situação do último final de semana. Aí alguns vão falar que é uma vergonha por parte do Corinthians, outros vão falar que o Corinthians está certo, eu não faço média com ninguém, mas a minha avaliação é que é isso, cara. Se a gente se acostumar a deixar os clubes entrarem na justiça comum, vai virar uma bagunça o futebol brasileiro como já é. Então, doutor, daqui a pouco eu vou colocar a escuta no senhor para ver se você topa bater um papo com o Alexandre Pretzel e com o Ricardo Capriotti. Fique à vontade aqui. Tá bom, eu preciso ser só breve porque eu tenho um outro compromisso. No pique. Mas vou atender vocês sim, tenho o prazer de atendê-los. Maravilha. Então, Capri, eu queria só abrir para a gente poder entender de fato desse último final de semana o que aconteceu. A culpa foi do Ministério Público do Estado de Goiás, foi do Clube do Goiás, a culpa foi do Corinthians, a culpa foi de quem nessa situação? Da CBF? O que rolou, doutor? Não tem culpa aí. O que tem são interesses que são às vezes antagônicos. O Ministério Público de Goiás, dentro daquilo que é a atribuição legal dele, entendeu que não havia condição de ter uma divisão de partida com torcida adversária lá. E teceu seus argumentos que foram acolhidos pela Justiça Comum. Não foi o Goiás que pediu, foi o Ministério Público. Só corrigindo isso. O Corinthians recorreu no âmbito desportivo, como o direito determina, até por força da própria Constituição Federal. As duas justiças têm autonomia, têm especificado quais são suas atribuições. E no âmbito desportivo, o que conseguimos foi a suspensão da partida. Uma coisa são as questões de segurança pública, que são afeitas ao poder público. E outra coisa são as questões relativas ao jogo, que são afeitas, evidentemente, à Confederação Brasileira de Futebol, às federações estaduais e o julgamento disciplinar pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, que atuou muito corretamente no caso. Irretocável a decisão dele, em que pesem a choradeira de quem, de alguma forma, não achou conveniente a decisão que foi exarada. Mas a decisão foi juridicamente correta e era o único caminho a ser adotado naquele momento. Alguma data prevista já, doutor? Não sei data, não tenho ideia. Isso aí, quando houver a redesignação, evidentemente os comunicados oficiais serão efetuados e vocês ficarão sabendo. Para passar para o Pretzel e para o Capri, só para a gente fechar que o doutor está com compromisso, queria que falar sobre dentro de campo. Coraçãozinho para amanhã, expectativa, atmosfera, como é que tá? Antes de ser diretor jurídico, eu sempre fui corintiano e as pessoas que me conhecem sabem disso. Isso significa defender de forma intransigente os interesses do clube, mesmo que por vezes isso incomode algumas pessoas no sentido de eu não aparecer para falar. Sei que as pessoas reclamam, mas falava pra caramba antes. Antes eu falava no meu nome, João. Eu não falo hoje no meu nome, eu falo no nome de uma instituição que tem mais de 30 milhões, quase 40 milhões de torcedores fanáticos. Eu volto a dizer, sou apenas um torcedor comum. Aqui hoje eu me encontro na condição de torcedor comum. Já desempenhei meu papel participando da reunião com os órgãos de segurança, o que venho fazendo desde do segundo jogo da Libertadores em Buenos Aires, que o primeiro jogo foi trágico para nós torcedores. Quem acompanhou sabe o que eu estou dizendo, né? Eu mesmo não consegui assistir o jogo, não consegui entrar lá, né? Só reclama muito, mas o que é o futebol pela América Latina, não é verdade? Acessibilidade nenhuma, a organização bem complicada, mas eu quero dizer também que graças à intervenção bem feita, bem sucedida, todos os jogos dali em diante, a nossa torcida entrou tempestivamente. Isso para mim é uma vitória particular e pessoal. E quero enaltecer a condição do Duílio Monteiro Alves, que na minha concepção tem feito um trabalho maravilhoso, saneando as finanças do clube, trazendo empresas de primeiríssima linha para auxiliar na reorganização financeira do clube, implantou um departamento de compliance também no Corinthians, que é uma situação praticamente inédita no futebol. E assim, as coisas elas são paulatinas, as melhorias elas são alcançadas passo por passo. Não adianta querer desabalar da correria e tropeçar e cair e quebrar a cara. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo.
Maravilha. Pra gente liberar, Capri, Pretz, eu vou colocar a escuta. Estamos ao vivo na frente do hotel da delegação do Corinthians aqui no Rio de Janeiro, no Hilton, hotel chique pra caramba, com o diretor jurídico do Corinthians, doutor Herói Vicente. Está à sua disposição aí, Capri. Muito bom, doutor Herói. Tudo bem, Capri? Tudo Como é que bem. vai, Pretz? Boa noite Tudo a todos bem, os doutor. ouvintes da Bandeirantes, que eu tenho tanta estima por vocês, né? Muito obrigado, doutor. Ó, é importante porque a gente ouve pouco aqui a palavra de quem responde pelas questões jurídicas do Corinthians. Então é importante até a gente fazer um balanço aqui. Estamos caminhando para o final da temporada. Tem sempre aquela questão financeira do Corinthians, sempre as pendências financeiras do Corinthians. Como é que está essa situação, doutor? Especialmente as questões envolvendo aí as ações trabalhistas, ações que estão sendo impetradas contra o Corinthians e cobrança. Como é que está esse balanço aí jurídico do Corinthians nesse momento? O Corinthians tem se esforçado para arcar com todos os seus compromissos. A gestão do William Monteiro Alves tem se ocupado de sanear as finanças. Como eu falei agora há pouco para o meu xará João Paulo, ele contratou empresas de ponta de consultoria. Nós estamos seguindo um trabalho de reestruturação administrativa. Eu acredito que estamos no caminho correto. E os resultados, eles vêm, como eu disse, paulatinamente, cada passo de uma vez. As dívidas do Corinthians estão sendo adimplidas de forma regular, estamos fazendo os acordos que são possíveis de ser alcançados, e é um momento de reconstrução com dedicação, coroado agora final do ano, com essa final tão importante que une simplesmente as duas maiores torcidas do Brasil. Os dois times mais populares e que, na minha concepção, representam o melhor do que há no futebol hoje no Brasil. Corinthians e Flamengo. Que o melhor vença, mas que o melhor seja o Corinthians. Diga lá, Pretzel. Doutor, um abraço. Duas questões. Primeiro, quando eu lhe entrevistei durante a pandemia, o senhor era favorável ao impeachment do ex-presidente, que era muito ligado a essa atual gestão, desses membros que estão lá hoje da direção que o senhor está fazendo parte. Então, o que mudou? Pretzel, desculpa, cortou aqui. Você pode cortou? repetir, por gentileza? Então vamos lá. Eu escutei, ele estava falando sobre o impeachment. Isso, então eu repito. Eu repito, só para terminar minha pergunta, que eu não acabei ainda, doutor. É o seguinte, quando eu lhe entrevistei durante a pandemia, o senhor foi favorável ao impeachment do ex-presidente Andrés e hoje o senhor está fazendo parte de uma gestão que foi muito ligada a ele, ponto. Então o que mudou para o senhor estar fazendo parte dessa gestão? E uma outra, o senhor é a favor de uma reeleição à presidência do Corinthians, a volta da reeleição, algo tão combatido por esse próprio grupo? Que ele faz parte, se eu não entendi direito, o Duílio, ele tem feito uma gestão independente. A prova disso é ele ter me convocado para a diretoria jurídica. E nada do que eu falei ou eu escrevi, eu volto atrás. Desculpa, se queria alguma opinião dissonante, não vai ocorrer da minha parte. O que eu entendo é que ele está recuperando as finanças do clube, está atuando de forma técnica e não tem paixões aqui envolvidas, entendeu? A política, ela tem que ser construída no dia a dia. Eu, praticamente ingressando na diretoria jurídica, estou construindo uma história, estou entendendo como as coisas funcionam. Como conselheiro é uma situação. Ô, Pretzel, eu já te falei isso aí, vou repetir. Eu falar como conselheiro, eu falo em nome próprio, quando muito em nome de 25 conselheiros. Inclusive, você sabe que antes da gente ingressar na vida política do Corinthians, não eram 25, eram 200, era o chapão. Mas as pessoas têm memória seletiva, elas só lembram o que elas querem, ainda mais quando dá audiência. Vai voltando ao que eu estava falando. A partir do momento que eu me torno diretor jurídico, eu tenho que pensar nos interesses da instituição. Não é difícil isso entender. E a instituição, ela é construída em cima de relacionamentos, muitas vezes políticos. Isso faz parte de qualquer democracia que se preze. E o Corinthians é o time do povo, é o time da democracia. Ninguém fala mais alto do que ninguém, não tem dono no Corinthians, tá certo? As minhas opiniões jurídicas são respeitadas pela diretoria da presidência e eu tenho uma convivência bastante pacífica. Só para terminar, Capela, eu acho que ele não ouviu a segunda pergunta. Você é favorável à reeleição do presidente Duílio e à volta da reeleição presidencial dentro do Corinthians? E outra coisa, viu, doutor? Aqui eu vou te responder. Não, mas só para terminar, aqui ninguém briga por audiência. É apenas uma tentativa de colocar o seu posicionamento de algo que o senhor combatia antes e mudou rapidamente de ideia. Só isso. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem briga por audiência aqui.
Eu atuo há mais de 20 anos no segmento direito do entretenimento. Então eu sei perfeitamente como as coisas funcionam. Você não precisa me falar isso aí. E quem escuta que faça seu juízo de valores, independente do que eu ou você fale. Entendeu? Agora você perguntou se eu sou a favor da reeleição. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu ser diretor jurídico, a chapa que eu integro, que é a Liberdade Corintiana, ela apresentou diversas propostas de reforma estatutária. E não estava entre elas a reeleição. Está respondido ou não? Tá respondido. Tá respondido. Mas vai haver reeleição no Corinthians? Vai mudar isso de novo? Eu acredito que não, mas isso compete ao órgão independente do Conselho Deliberativo. Mas isso é também informação, até pela boa gestão que o Duílio vem fazendo, os próprios conselheiros entendem que mais um ano de mandato seria até interessante, por mais que o Duílio não esteja tão interessado nesse momento disso, pelo que ele me falou. Duílio me falou isso. Eu vou falar a verdade, o Duílio nunca tratou desse assunto comigo. Nunca tratou desse assunto. Nas propostas, eu vou repetir para vocês com bastante clareza. Nas propostas da 21, que provavelmente é que apresentou a maior quantidade de propostas de reforma estatutária, de alteração do estatuto vigente, sempre pensando na moralidade, na ética, na sustentabilidade e na governança do clube, sempre pensando, tinha proposta de 4 anos. Eu não era diretor, tá, na época. Isso contou com a participação do Dr. Leandro Cano, que é um dos melhores conselheiros do Corinthians, se não o melhor, que sempre esteve ao nosso lado, e tantos outros conselheiros da área jurídica brilhantes, extremamente competentes. E lá nós entendíamos que 4 anos é o período correto, como é, por exemplo, para governador, para prefeito, pelo simples fato que o primeiro ano a pessoa não consegue construir nada, ela tem que se assenhorar dos fatos, o que está de fato acontecendo. O segundo ano é o ano de resultado, tanto é que a gente está numa final, né? E o terceiro ano, infelizmente, o terceiro ano acaba se perdendo em política. E eu, particularmente, e todos os integrantes da 21, por isso foi unânime, entendíamos, e nós, enquanto ainda chapa de oposição, entre aspas, que ninguém é oposição ao clube, a gente é oposição às coisas que a gente não concorda, as coisas que eventualmente são consideradas inadequadas. Naquela ocasião, a gente achou que tinha que ter 4 anos. Então é isso, gente. Não tem celeuma, não tem nada. As questões são muito bem colocadas sob o ponto de vista técnico. Tudo que é aprovado em conformidade com a legislação, com a Constituição Federal, é válido. Entendeu? Se a gente for ficar entrando em pilha política, a quem interessa isso? Aí eu volto à história, é engraçado, né? A cobra come o rabo. Vamos fazer um auezinho aí que dá audiência. Eu respondi a um dirigente do Flamengo 200 mil reportagens em cima, e nem era esse o objetivo. Eu falei como corintiano, eu fiz uma ironia, uma brincadeira com ele, aí já criou uma celeuma terrível. Mas, cara, fique tranquilo, eu entendo como as coisas são. Estou tranquilo. E quero te mandar um forte abraço, Fredson, independente de qualquer coisa. Você é um excelente profissional, conta com a não minha muda nada o que eu penso a teu respeito, não muda nada. Espero que seja o mesmo que a gente já conversou tantas e tantas ocasiões. Claro, agora eu pergunto, isso aí vocês podem ficar certos. Você deve perguntar. Sempre eu vou perguntar, sempre. Tá tudo certo. Vou liberar o doutor, gente. Pode liberar aí. Obrigado, tá doutor bom, Herói. doutor. Obrigado. Bom jogo Placar amanhã, de novo de amanhã. Placar, né? Vamos pegar o placarzinho do doutor. 2-1 para o Corinthians. Abraço, doutor. Obrigado, valeu. Ele deu uma titubeada, eu falei, vai falar 2-1 pro Flamengo.